capítulo de número 1, você vai encontrar o versículo de número 27, Filipenses, capítulo de número 1, versículo 27 ao 30. Quero compartilhar algo que Deus está ministrando na minha vida nesses dias, que serve para a amada igreja e nós como corpo de Cristo. Depois do livro de Efésios, que é a carta escrita aos Efésios, você vai encontrar Filipenses, está antes de Colossenses, capítulo de número 1. Versículo de número 27, a tua palavra aberta, nosso Pai querido, ela é o teu poder para todos aqueles que creem, e nós temos a certeza que sairemos diferentes daqui, e o que nós estamos sendo ministrados por essa palavra a partir de agora, ela que seja de bom entendimento para as nossas práticas, e que, Pai, ela faça morada nas nossas vidas a ponto de transformar o nosso caráter e nos alinhar com o teu propósito. Então nos une com a mente de Cristo a partir de agora, e toda dispersão, tudo que não provém do Senhor, seja disperso do nosso meio, e desde já nós já te damos graças em Cristo Jesus. Amém. Não importa o que aconteça, exerçam a sua cidadania de maneira digna do Evangelho de Cristo, para que assim, quer o vá e os veja, quer apenas ouça ao seu respeito em minhas ausências, fique eu sabendo que vocês permanecem firmes num só espírito, lutando unânimes pela fé evangélica, sem de forma alguma deixar-se intimidar por aqueles que se opõem a vocês. Para eles isso é sinal de destruição, mas para vocês de salvação, e isso da parte de Deus. Pois a vocês foi dado o privilégio de não apenas crer em Cristo, mas também de sofrer por Ele, já que estão passando pelo mesmo combate que me viram enfrentar e agora ouvem que ainda enfrentam. Amém? Até aqui. Paulo, nessa ocasião, se encontrava preso, estava preso em Roma, e ele escreve a carta aos Filipenses com algumas recomendações e falando um pouco a respeito da fé cristã. E dentre essas situações, ele chega no versículo de 27 a 30 e ele pontua algumas coisas necessárias para a igreja que estava ali reunida em Filipe, e serve para os nossos dias, para o que a gente precisa, porque a Bíblia ela se explica, ela é autoexplicativa e ao mesmo tempo ela é contextualizada para todos os tempos. É o único livro que não vai ficar nunca ultrapassado, muito pelo contrário, tudo que tem na Bíblia vai servir para a nossa regra de prática de fé e para orientações para todas as áreas necessárias do ser humano, e aqui não é diferente. Então Paulo começa dizendo assim: olha, não importa o que aconteça, na Nova Versão Internacional que eu estou lendo, exerçam a sua cidadania de maneira digna do Evangelho de Jesus Cristo. Então, independente de qualquer situação que nós venhamos a enfrentar, de qualquer coisa que nós venhamos a visualizar, participar ou saber, o importante é que a nossa pátria não é somente essa que nascemos aqui na terra chamada Brasil, mas nós temos uma cidadania de uma outra pátria, e essa pátria é espiritual e ela está no céu, e a nossa cidadania é espiritual em Cristo Jesus. Amém. Por isso, tudo que vocês vão passar, enfrentar, sofrer, se estressar, ficar entristecido ou sentir aflições nessa vida, fiquem despreocupados, porque vocês nasceram em outro lugar, estão passando como estrangeiro nessa nação, nessa terra, mas retornarão para a pátria amada nos céus e no local onde Deus determinou em Cristo Jesus. Amém. Não importa então o que aconteça. Daí vocês vão precisar, nós como cristãos,
termos uma vida digna de cidadãos do céu. Somos cidadãos do céu e representamos uma pátria onde Cristo é o principal de todos na pátria. Ele é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, e a nossa vida precisa demonstrar que nós pertencemos a Ele e somos daquela nação. Então imagine que uma certa vez eu viajei para São Paulo e eu precisei pagar os documentos, não tinha Pix, era cheque, que funcionava bastante naquela época, que não é tão antigo assim, 5 anos. Ainda se usava bastante folha de cheque, hoje menos, mas ainda se usa. E eu tirei o cheque de feira da cidade na qual eu moro, para poder comprar algo lá em São Paulo, na capital. Investigaram minha vida toda, me deixaram na loja 1 hora a mais para poder consultar tudo só porque eu era cidadão de feira. E depois de tudo, eles me pediram desculpa, mas era a orientação que tinha, porque cidadão feirense em São Paulo não era bem quisto. Eu me senti triste por estar ali representando uma cidade na qual, naquela ocasião, não falo agora deve estar pior. Naquela ocasião, porque naquela ocasião a gente era o 50º, na cidade mais violenta, hoje a gente está entre as 10, então. Você tirou o cheque, ela não quero não, obrigado. E o Pix, espera aí, a gente vai conferir aqui. Mas enfim, reportando isso, eu estava representando uma cidade que na realidade eu não pertencia a ela. Primeiro que eu nasci em outra cidade, Salvador. E depois que eu, por ser cidadão brasileiro, onde eu transitar no meu país, eu entendia que eu tivesse alguns privilégios, entre aspas, ou não fosse tratado daquela maneira. É exatamente o que Paulo está dizendo. Ainda que vocês estejam transitando nessa terra e vai haver diversas situações contra a vida de vocês, se lembrem que vocês não são daqui e que vocês precisam estar representando os céus, e esse céu tem um Deus que é santo. Então a vida de vocês, o comportamento de vocês, as ações de vocês, as práticas de vocês, as palavras de vocês, a vestimenta de vocês, a apresentação de vocês, a maneira de você lida com tudo, Paulo dizendo aos Filipenses, precisa estar de acordo com as Escrituras Sagradas, naquilo que Deus diz que é e pertence à cidadania espiritual em Cristo. Lembrando que naquela ocasião, a igreja de Filipos estava enfrentando conflitos internos. Existia algumas pessoas que estavam discutindo e brigando por cargos. Existiam também 2 mulheres que estavam em parcialidade, em conflitos diretos, a ponto de causar divisão na igreja. E ele aproveita a oportunidade, Paulo, para poder dizer assim: olha, não deve ser dessa maneira. Vocês estão se comportando como se vocês fossem da terra, desse mundo. Vocês estão com características que não dizem que são ministros de Cristo Jesus, nosso Senhor. Então, qualquer coisa que aconteça, precisa prevalecer a cidadania de maneira digna de um evangelho verdadeiro, não um evangelho falso. Porque se tem um evangelho verdadeiro, existe um falso. Se tem um verdadeiro Cristo, existe o anticristo ou falso Cristo. Que é assim, no versículo 27, quer eu seja liberto das cadeias da prisão e eu esteja com vocês, ou
ouça ou tenha um retorno dessa orientação, dessa exortação, dessa admoestação, desse ensinamento, desse direcionamento que eu estou dando para vocês, de qualquer sorte que eu receba boas informações dizendo que isso já não está mais no meio de vocês, muito pelo contrário, vocês estão vivendo um evangelho digno, com testemunho, para que atraia mais pessoas para Cristo e que a boca de vocês não precise falar muito, porque a vida já diz exatamente quem vocês são. Aleluia. Para a gente conseguir pregar o Evangelho para as pessoas, ainda mais nos dias que a gente vive, por que nesses dias está mais difícil? Porque por se multiplicar o pecado, a iniquidade, o amor de muitos, como é que a gente vai conseguir pregar o Evangelho se eles não visualizarem em nós a vida de Cristo? Para a gente ter esse acesso, em alguns determinados grupos específicos, eles vão precisar olhar em nós e perceber que somos diferentes, para que essa porta seja aberta e eles possam questionar ou perguntar algo, para aí a gente ministrar a palavra e Deus dá a oportunidade para que esse Evangelho alcance a vida de outras pessoas. Mas isso depende da nossa dignidade de vivência, de acordo com as Escrituras Sagradas, o que as Escrituras ensinam, seguindo os princípios de obediência ao Senhor. Fique eu sabendo que vocês permaneçam firmes no só Espírito. Então agora independente, Paulo dizendo, de eu sair da cadeia e ver vocês pessoalmente, eu quero receber informações que vocês estão em unidade. Vocês estão vivendo em paz e seguindo um propósito dado por Deus. A igreja de vocês tem um propósito, e esse propósito é resgatar vidas, resgatar famílias, resgatar as pessoas que estão caminhando para o inferno, restaurar lares, restaurar pessoas, restaurar famílias e restaurar sonhos. É necessário que vocês estejam no mesmo espírito, vivendo o mesmo propósito que Deus colocou para os filipenses. Então, vocês agora precisam estar unidos, de sorte que não prevaleça o que você quer, o que eu quero, o que o outro pensa, o que o outro acha, mas o que Deus determinou para um grupo, para essa comunidade, para que possamos ser unânimes numa fé baseada no Evangelho de Jesus Cristo, que está aí, que antecede o versículo 27, ou 28, melhor dizendo. Unânimes pela fé de um Evangelho verdadeiro. Ele não fala uniformes, todo mundo vestido igual e balançando a cabeça e concordando com tudo. Não, ele está dizendo que seria pensamentos diferentes, discordâncias muitas vezes, porém o propósito é maior do que as nossas divergências, do que as nossas discordâncias. Os nossos sofrimentos e dores não podem ser maior do que o propósito que Deus colocou para a nossa vida, como cônjuge, como família e como igreja. Então, quando vocês estiverem em igreja, entenda que tem um propósito maior celestial, onde a vida de vocês tem que estar em união, em unidade, para alcançar aquilo que Deus quer, para a glória dele. Já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Aleluia. Então muitas vezes a gente vai precisar ceder para que o irmão seja revigorado, seja reanimado. E daí a gente começa a perceber que ele diz assim, vocês agora estão permanecidos firmes. É aquele simbolismo de um grupo de pessoas que estão no mesmo time. Ele aqui fala de um exército. A palavra grega que ele traz é como se fosse um exército militando para o mesmo objetivo.
lutar contra o outro, nem atira nas costas do outro, muito pelo contrário, defende, porque naquela ocasião a gente não tinha as guerras como são hoje, e as defesas militares. Então o soldado que estava com o escudo não servia somente para ele, porque se ele se protegesse com o escudo na frente, ele não conseguia colocar a espada para poder lutar. Então ele teria que andar de lado para poder lutar com a espada, e a outra mão ele estaria com o escudo protegendo o vizinho, o amigo do lado. E aí eles partiam para cima. Hoje acontece isso quando tem aqueles policiamentos específicos que eles vão com escudo, e aí um vai com o escudo e o outro vai com a metralhadora por cima do escudo do outro, e um vai protegendo o outro. Seria mais ou menos assim. Então, o nosso escudo serve para defender o nosso irmão. A nossa oração, a nossa intercessão serve para fortalecer os nossos irmãos em Cristo Jesus. Amém. Então, ainda que nós tenhamos pensamentos diferentes, um gosta de verde, um gosta de azul, um gosta de rosa, um gosta de preto, um gosta de branco, mas em unidade, o que Deus gosta? É esse que a gente vai fazer para glorificar o nome dele, e vamos caminhar com o mesmo pensamento para alcance do propósito maior. Amém? Amém. Esse é o ensinamento. Então Paulo vem trazendo algo tremendo para nós nesses dias, e quando eu comecei a ler Deus falando a respeito disso, domingo ele estava já falando coisas inerentes a essas situações, eu estou percebendo que Deus está fazendo com que a gente fique alicerçado no mesmo propósito, porque coisas grandes vão acontecer no nosso mundo. Porque a Bíblia diz, como promessa, que sobre o povo seja a tua bênção. E a bênção do Senhor está quando o povo está em união, em unidade. A bênção do Senhor é derramada quando o povo de Deus está unido. Amém? Então precisamos estar unidos. Andarão dois juntos se não tiver acordo? Não, mas quando a gente tem acordo, coisas maravilhosas acontecem. Imagine que tinha um povo que não servia a Deus, desobediente, rebelde. Eles em unidade conseguiram construir uma torre que quase chega no céu. Só pela unidade, a ponto de Deus conversar com Jesus, e Jesus conversar com o Espírito Santo, falou assim: vamos descer, desçamos lá e confundamos as línguas, porque senão eles vão alcançar o céu. Só pela unidade. Imagine nós agora cheios e transbordantes do Espírito Santo, vivendo em unidade. Oh glória! Grandes coisas o Senhor tem feito por nós, por isso estamos alegres, e as pessoas vão dizer: grandes coisas Deus tem feito por eles, por isso estamos felizes. E aí no 28 ele diz assim: sem de forma alguma deixar-se intimidar por aqueles que se opõem a vocês. Então tenham certeza que quando vocês estiverem em acordo, andando em unidade, com a mesma visão para alcançar o objetivo, porque agora nós estamos unidos na visão de resgatar e restaurar. E essa missão que nós temos, esse caminho a ser percorrido para o alvo, um ajudando o outro, um fortalecendo o outro, intercedendo pelo outro, colaborando com o outro, cooperando com o reino, em unidade, fortalecendo um ao outro, uma engrenagem. Olha só o que acontece: ninguém vai poder se opor, porque a gente está com o mesmo pensamento. Então não se deixe intimidar, porque vão vir pessoas falando mal, vão vir pessoas mentindo, vão vir as perseguições, porque quando estamos em Cristo é impossível não haver perseguição. A gente sabe que estamos andando no propósito certo com Cristo quando acontecem as perseguições. Em alguns países gera até morte, e são mártires esses cristãos. Mas para nós pode ter perseguição diversas. E parece que o crente
não é bem-vindo e realmente não é muito bem-vindo em todos os ambientes. Por quê? Por causa da gente? Não, por causa da oposição à luz. Porque as trevas vão competir, combater contra a luz. Não vão prevalecer. Porque as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor. Ainda que exista oposição, ainda que exista perseguição, tudo isso vai colaborar para a multiplicação dos crentes e aumento das igrejas verdadeiras em Cristo Jesus, nosso Senhor. Porém, isso é fato. E essa perseguição gera sofrimento, porque nós queremos o que? Bem-estar e fugir, e se abster, e se ausentar de dores. O ser humano, ele vai amadurecer e trabalhar para não sentir dores. Ele vai querer se afastar dos sofrimentos. Isso é inerente ao ser humano. Mas no Evangelho de Jesus Cristo, uma vez feita a aliança, nós vamos precisar sofrer para aprender a ser humilde, sofrer para aprender a amadurecer, sofrer para aprender coisas novas em Cristo, sofrer para ter uma maturidade em caráter de Cristo Jesus. O sofrimento pesado, ele já fez tudo na cruz por mim e por você, mas para que sejamos imagem e semelhança dele, vamos passar por sofrimentos enquanto estivermos nessa terra, nessa pátria que não é a celestial. Amém? Então, a gente vê muita ministração falando de como nós seremos curados, nós seremos melhorados, nós seremos transformados, como Deus vai nos livrar das dores, mas pouquíssima pregação falando da teologia do sofrimento, que é verdadeira. Não vamos passar um mês sem sofrimento, pessoal. Quem já passou um mês na vida aqui sem sofrimento com Cristo Jesus, depois que fez aliança com Cristo, para eu saber? Quem é esse? Na hora que está tudo parecendo que está dando certo, aí você ouve no último dia do mês, aumento do combustível, já sofreu também. Não foi assim que aconteceu? Então não tem como. Eu dei um exemplo que vai servir para todos, não só para o cristão, mas para nós mais ainda, porque nós estamos com um recurso para enviar para as missões. Agora a gente vai ter que botar combustível no carro e o recurso está entendendo? É um sofrimento que a gente está olhando para as missões, mas estamos tendo outras situações. E para que a gente possa ter a mesma visão, enxergar da mesma maneira para estar em unidade, daí a gente vai precisar caminhar juntos. É o discipulado. Perceba que aquela pessoa que é bem faltosa nos cultos e ela não está caminhando junto com o corpo da igreja, num determinado momento ela começa a não mais entender qual é a visão. E aí os dias vai passando e ela já está fazendo outras coisas, já não está no mesmo caminho da missão. E se continuar, quando chegar, está se sentindo um peixe fora d'água, porque já perdeu completamente o propósito que foi caminhado durante o percurso do tempo. Então imagine alguém que ainda não veio para a igreja de janeiro até agora. Quando ela chegar aqui, as coisas que a gente vai começar a ministrar do altar para ela não tem uma sequência de amadurecimento espiritual, porque não está caminhando junto. E Paulo deixa claro dizendo: vocês precisam estar unânimes, quer dizer, vocês não podem estar afastados um do outro, porque senão a bênção do Senhor não vai chegar e vocês não alcançam o propósito. Tem bênção de Deus que a gente só vai alcançar se a gente tiver um corpo de Cristo, e esse corpo se chama casa de Deus, templo ou igreja. Amém? Por isso que o mandamento é não deixar de congregar. Não deixar de congregar para não perder a visão. Porque começa ficando com a visão distorcida, depois não está enxergando mais, já começa, quem usa óculos sabe disso.
E aí não pode permanecer assim para que não se transforme em catarata e sequeira. Pois a vocês foi dado o privilégio de não apenas crer em Cristo, mas também de sofrer por Ele. Deus derramou o dom do sofrimento sobre a igreja dele com uma dádiva maravilhosa, poderosa para o aperfeiçoamento dos santos para todos sempre. Sofrimento de crente é dom de Deus. Posso ouvir uma glória? Está sofrendo, Deus está derramando dom de superação. Quando o sofrimento vem, é porque Deus tem uma graça de transformação poderosa para a projeção daquela pessoa, daquela família, para um outro patamar espiritual. Oh, glória! Paulo preso, enxergando tudo isso e animando o pessoal em Filipos. Meu Deus! Ele é algemado, preso com fome, passando necessidade em luta, calabouço, rato, animais peçonhentos, barata, tudo escuro, cheio de odor, e ele escreve: é um privilégio vocês estarem enfrentando sofrimento, porque Deus se agraciou de vocês para a glória do nome dele. Que maravilha! Essa é a dimensão que Deus quer para a gente, pessoal. Que a gente enfrente os sofrimentos sabendo que Deus tem algo melhor e a gente supere esse obstáculo, glorifique o nome dele, testemunhe do que a gente enfrentou, do que a gente superou em Cristo, e o poder da palavra fez com que a gente estivesse numa dimensão espiritual que outrora não estávamos, e isso fez com que muitos olhassem para o testemunho e se convertessem. Então Deus usa os nossos sofrimentos para atrair pessoas para a glória dele e nos levar para a salvação. Amém. Que bênção. E aí a gente passa pelo sofrimento e muitas vezes o nosso rosto está sorrindo. Não está com aquele abatimento depressivo e que já desistiu de tudo. O crente não desiste. Aquele que perseverar até o fim será salvo. Estamos enfrentando essa situação hoje, mas o nosso Deus é poderoso para poder transformar qualquer situação, abrir portas aonde não existe e fazer aparecer o que ainda nem se pensou e trazer à existência o que não existe. O Espírito Santo é poderoso para convencer do pecado, da justiça e do juízo e mudar qualquer perfil de pessoa ou característica do indivíduo. E ele termina dizendo: já que estão passando pelo mesmo combate que me viram enfrentar e agora ouvem que ainda enfrentam. Vocês já me viram passar por combate. E aí ele está colocando um quesito militar. Uma guerra travada no mundo espiritual. Uma batalha contra as trevas diariamente, sem cessar fogo. E que Paulo não diz para ninguém se espelhar, olhar para outro. Ele está dizendo: vocês me viram passar por essas coisas, e vocês estão me vendo ainda preso, e vocês sabem o combate que eu estou enfrentando, e que eu ainda enfrento,
Mas tudo isso está convergindo para a glória de Deus. Enquanto o mundo está dizendo, não julgueis, Paulo está falando, olha para mim e segue meu exemplo. Será que a gente pode dizer para outro irmão que está novo na fé, ou que tem menos tempo de evangelho que nós, e falar para ele e para ela, olhando nos olhos, tome a mim como exemplo e siga a minha vida, que aí você vai ter realmente um reflexo do Evangelho de Jesus Cristo? Será que a gente teria essa autoridade? Quando a igreja do Senhor tiver essa autoridade para falar isso, a trombeta vai soar e Cristo vai voltar. Aleluia. E Paulo finaliza dizendo exatamente isso. Então vocês precisam estar com a mesma mentalidade de Cristo. Nós precisamos caminhar com a mesma mente de Cristo, sabendo que nós não somos cidadãos daqui, que no mundo vamos passar por diversas tribulações, mas tudo isso que acontecer na nossa vida, principalmente de sofrimento, a gente vai discernir que não fomos nós que entramos nesse sofrimento, porque tem pessoas que já gostam de entrar em sofrimento. Elas provocam o sofrimento, elas buscam o sofrimento. Não estou falando dessas pessoas, estou falando daqueles que são crentes em Jesus e que, ora vai, ora vem, enfrentam sofrimentos que muitas vezes a gente faz uma autoanálise e diz, por que eu estou passando por isso, pai? E existem milhões de pessoas crentes que estão passando pelos mesmos sofrimentos que nós, a ponto de Paulo dizer para a gente olhar o testemunho de vida dele escrito nas Escrituras e seguir a Cristo, porque isso é um privilégio, e a gente ande com unanimidade, com o mesmo pensamento, com a unidade em fé nas Escrituras Sagradas, no Evangelho de Cristo Jesus, combatendo o bom combate diariamente e superando todas as adversidades e aproveitando todos os sofrimentos, todas as angústias, todas as problemáticas da nossa vida para amadurecermos espiritualmente, para glorificar a Deus e para que a gente possa ser exemplo de vida para a salvação de muitos e povoar o céu para a glória e louvor do nome de Jesus. O sofrimento também é dom. Amém. Amém. Glória a Deus. Então é essa mensagem que Paulo traz para a gente, que é algo muito interessante para os nossos dias. E eu compartilho com vocês, dizendo, olha, não importa o que aconteça, o importante é que vocês estão em Cristo, permaneçam em Cristo, e saibam que tudo que a gente passar nessa vida não vai se comparar naquele grande dia, lá nos céus, porque a nossa cidadania é espiritual, e nós já temos um Salvador, um Messias, e Ele é Cristo Jesus, o nosso Senhor. Porque agora a moda da igreja evangélica é correr atrás do Messias, é ir em busca de alguém que possa nos libertar da corrupção, nos retirar das aflições desse país. A igreja evangélica no Brasil está vivendo um momento que está desesperada atrás de alguém que seja um libertador de verdade, um salvador, e colocando expectativa no ser humano. Mas nós que somos crentes em Jesus já temos um Salvador, um Messias, e que independente do governo, Deus está conosco, porque se entrar no outro governo e tiver que perseguir a igreja, destruir, acabar com todos os templos e matar a nós, morreremos em Cristo, porque a vontade de Deus para a volta de Jesus
Se o tempo não vai conseguir passar nem no primeiro turno. Deus levantou e permitiu que uma determinada nação fizesse algo terrível para o mundo. E Ele julgou a terra nesses 2 anos com pandemia. Para aquele que é crente, ele serve. Mas agora esse país também está enfrentando o julgamento de Deus pela atitude terrível que tiveram para com as outras nações. Quando a gente abre o Antigo Testamento e a gente vê o livro de Reis, de Crônicas, a gente percebe que Deus permitia que a nação fizesse isso contra a outra, mas depois Ele ia e abatia aquela nação que foi soberba e que achou que ia prejudicar os demais. Enquanto estamos já sem máscara, tem lugares em lockdown de novo e a morte está forte. Mas nós estamos em Cristo e cremos que Deus ainda tem um propósito para cumprir nessa nação como profecia, e Ele vai cumprir. Então, quando formos escolher nossos candidatos, seja para governador, seja para deputado estadual, federal, senador e presidente, a gente vai pegar as Escrituras Sagradas e saber quais são os princípios de família, o que Deus fala a respeito da vida e da morte, quais são os atos praticados de justiça e qual é o projeto de governo relacionado com a igreja evangélica, com família, com vida, com combate à corrupção e à violência. Pronto. Sobrou uns 3 ou 4 para você escolher. Se for 4, aí um é governador, um é deputado. Não dá nem para chegar à presidência. Você começa de cima para baixo. Estão entendendo? Aí ficou fácil agora escolher o candidato. Mas tem as Escrituras. Mas aqueles que não têm vão votar por interesse. E aí depois, alguns sofrimentos vão vir pelas escolhas erradas. Esse não é o sofrimento de Cristo que foi pregado aqui. Porém, se lembre, e ainda que venha esses sofrimentos, Daniel, Ananias, Misael e Azarias estavam no reinado do pior reinado de toda a face da terra, chamada Babilônia, com o pior governante que já nasceu em todos os tempos e não nascerá outro igual a ele, chamado Nabucodonosor. Eles passaram pela fornalha, Daniel caiu na cova dos leões, mas Jesus Cristo estava com ele. Porque quando se instalar o governo da paz, que está tudo convergindo para um único governo, uma única moeda, uma única sociedade, uma única economia, e o anticristo se instalar na face da terra, eu não creio que eu vou ver esse maligno governar. Alguns creem, mas eu não creio. Eu já vou estar com Cristo na glória. Isso está acontecendo. Amém? Então essa é a palavra que eu quis trazer para vocês. Já trouxe. E a gente vai continuar unidos no mesmo propósito,
falando de propósitos. Domingo, agora,